Um pipeline de dados, ele vai ter pelo menos 3 componentes. Eu vou trazê-los agora para você. O primeiro componente é a origem, que normalmente é uma parte que as pessoas nem sempre dão assim tanta atenção, não é? Porque os dados estão lá na origem, pode ser um banco de dados, pode ser o arquivo TXT, etc. Normalmente a parte mais glamurosa do pipeline de dados é a etapa número 2, que já já eu vou apresentar. Mas a origem, ela tem uma importância crucial, não é? Por quê? Imagine que a origem seja um banco de dados transacional. Um banco de dados que atende uma aplicação do dia a dia da empresa, ok? Então tá lá, pessoal, chegou para trabalhar 8, 9 horas da manhã, começou a acessar lá uma ferramenta, uma aplicação na rede da empresa, e isso está comunicando o tempo inteiro com um banco de dados transacional. Esse banco é minha origem. Eu crio o pipeline, começo a extrair os dados. O que acontece com a performance da origem? Pode ser comprometida. E aí o pessoal começa a reclamar, olha, a aplicação está lenta, não está funcionando, está dando erro. Aí você vai checar, descobre que na verdade é um pipeline que está sobrecarregando a máquina de origem, onde está o banco de dados, causando problemas para os usuários. Ou seja, a origem é importantíssima. Temos que tomar os devidos cuidados com a forma como extraímos os dados, quando extraímos os dados. Se por acaso tivermos mais de uma fonte de dados, como nós vamos combinar esses dados depois para poder aplicar a etapa número 2, que é processamento. Isso sem falar na questão de dados sensíveis. Algo que é cada vez mais importante no dia a dia, por conta aí da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, GDPR na Europa e várias outras leis ao redor do mundo. Então talvez eu não possa extrair todos os dados da origem. Eu tenho que considerar isso também. Talvez eu precise de dados que estejam em parte em um banco de dados, parte em arquivos PDF. Você deve concordar comigo que banco de dados e PDF são coisas bem diferentes, não é? Então eu vou precisar de mecanismos diferentes para poder extrair os dados de origens completamente diferentes, mas que no final das contas terão que ser combinados para então poder entregar isso depois lá no destino. Sendo assim, a origem ela tem uma importância crítica em todo o processo, porque é o ponto de partida. É a extração dos dados direto da origem, extração dos dados no seu formato bruto. A segunda etapa é a etapa glamurosa. É o processamento, é a limpeza dos dados, a transformação, o enriquecimento dos dados, que é quando você modifica, por exemplo, um pequeno label, ou você adiciona metadados, ou você faz transformações nos dados, visando facilitar depois o processo de análise. Sem dúvida alguma, a etapa número 2 vai ser provavelmente a mais complexa e a mais extensa, e vai depender sempre do objetivo de cada pipeline. Eu posso criar vários pipelines dentro de uma empresa, não é? Cada pipeline atendendo a um projeto específico. Então, por exemplo, imagine que a empresa tenha um modelo de machine learning em produção. Os dados têm que chegar até o modelo, certo? Então, eu vou criar um pipeline para isso. Pronto, pipeline criado, posso mandar para a equipe de suporte ou de DataOps, por exemplo, que então vai ficar lá monitorando, mantendo aquele pipeline. Aí chegou outro projeto. A empresa agora quer implementar um dashboard em tempo real. Ok, vou criar um outro pipeline para isso, que vai buscar dados da origem, limpar, transformar, entregar lá para a ferramenta de dashboard, Power BI ou qualquer outra. Acabou o projeto, começa o outro e assim por diante. Quantos pipelines a empresa pode ter? Dezenas, centenas, milhares, depende sempre da infraestrutura de dados. E em cada pipeline eu vou ter as etapas de processamento. Então, o pipeline de processamento para o modelo de machine learning provavelmente será bem diferente do processamento para o dashboard no Power BI. Então são etapas diferentes de processamento. Além disso, tem a questão da origem. Talvez para o modelo de machine learning os dados estejam em um determinado formato bruto, que vai requerer uma sequência de etapas de limpeza e transformação. Os dados que vão para o dashboard estejam talvez em um outro formato, o que vai requerer outras etapas de limpeza e transformação. Então, não dá para você tentar decorar o que é feito em processamento, tem que aprender. O que nós vamos fazer no processamento? A limpeza? Aí eu tenho uma série de etapas de atividades.
Vou fazer transformação, uma série de etapas e atividades. Tenho, por exemplo, que fazer enriquecimento nos dados, gestão de metadados. Tem uma sequência de etapas também que devem ser realizadas. No processamento, pode ser que o cientista de dados participe da construção dessas etapas, porque talvez seja algo muito específico para o modelo de machine learning. O engenheiro de dados, ele conhece bem da infraestrutura, mas talvez não saiba o que é necessário para alimentar um modelo de regressão logística. Então, o cientista de dados vem, participa também dessa etapa, indicando quais são as atividades necessárias para processar os dados e encaminhar para o modelo de aprendizado de máquina. Esse é o segundo componente. O terceiro e último, é claro, o destino. Aí o destino você pode pensar, bom, agora é fácil. Na verdade, nem tanto. Aonde eu vou colocar os dados depois de limpos, processados, organizados, enriquecidos? Aonde eu vou colocar esses dados? Pois bem, a empresa tem que definir, não é? Eu posso gravar em um data lake, eu posso gravar em um data warehouse, eu posso utilizar um data store, eu posso gravar no ambiente local, no ambiente em nuvem, ou posso até usar os dados já em tempo real. Eu não tenho que necessariamente armazenar os dados no destino, ok? É claro que quando a gente fala de destino aqui, a primeira coisa que vem à cabeça é você armazenando os dados. Mas eu preciso armazenar? Eu já não posso usar os dados à medida que eu vou processando? Sim, claro que você pode. Eu, inclusive, mostro isso no segundo curso da formação cientista de dados. Nós extraímos dados da origem, pegamos os dados em tempo real, que é o curso de Python com Spark, não é? Big Data Analytics in Real Time. Eu, então, pego os dados em tempo real, aplico o processamento, aplico o machine learning e já entrego o resultado. Depois eu descarto os dados. Ou seja, o destino aqui já é o uso em tempo real. Por exemplo, com o modelo de aprendizado de máquina. Ah, mas a empresa não quer descartar os dados, ela quer armazenar. Tudo bem, então teremos uma etapa de armazenamento, nenhum problema. Se por acaso você usou os dados já atenderam o propósito, eu preciso mantê-los depois de processados? Não sou eu que tenho que responder, quem vai responder é a empresa, a área de negócio, a equipe de ciência de dados e assim por diante. Seja como for, todo pipeline de dados vai ter pelo menos 3 componentes: origem, processamento e destino. Obrigado e até a próxima aula.